Amém, aleluia. Não sei se vocês sentiram a presença de Deus, assim como nós temos sentido a presença de Deus aqui ao gravar em direto. Este louvor está a ser uma bênção muito grande. Eu sei que Deus quer animar o teu coração, Deus quer continuar a falar a tua vida. Amém? E eu sei que Deus é um Deus presente, um Deus maior do que as circunstâncias, maior do que o Covid, maior que a depressão, maior do que o nosso sofrimento, maior do que a doença. Ele é um Deus presente, amém? E é um Deus que escolheu pessoas comuns para fazer a sua obra extraordinária através de nós, amém? Talvez alguns de nós pensassem, Deus resolve todos os meus problemas. Às vezes nós pensamos, Deus resolve as minhas necessidades, resolve, Senhor, porque Tu podes todas as coisas. Mas o princípio que nós vemos na palavra de Deus é que Deus não resolve normalmente as coisas sozinho. Ele poderia fazê-lo, Ele tem poder para fazê-lo, mas sabem como é que Ele tem prazer em operar? Ele tem prazer em operar através de ti. Ele tem prazer em operar através de vasos frágeis, comuns, como nós. Amém? E hoje gostava de falar acerca desta jornada maravilhosa, esta jornada que nós estamos a fazer desde Gênesis até Apocalipse. E se vocês têm acompanhado, a maioria de vocês têm acompanhado, nós hoje estivemos a ler acerca do profeta Joel, uma bênção, mas nós estamos a falar hoje da Semana de Reis, onde esta parte dos juízes aparece, onde a parte dos reis, amém, aparece de uma forma extraordinária. Aleluia. E eu gostava hoje então de falar convosco como nasce um herói. Como nasce um herói. Como nós lemos no início, Josué 1:9 diz, lembra-te da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fiques desanimado, nem tenhas medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Eu estive a ver a definição de herói. E herói, em algumas definições, diz como indivíduo que se destaca por um ato de extraordinária coragem, valentia, força de caráter, ou outra qualidade considerada notável. Se vocês reparam, normalmente o herói da história é o protagonista da história. E nós já falámos de alguns protagonistas da história da Bíblia. Nós falámos de quando Deus cria o universo, Ele cria também este planeta maravilhoso, o planeta azul, onde nós vivemos, com uma série de árvores, plantas, animais, de uma forma extraordinária, e cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e diz, olha, vocês só não podem fazer uma coisa, comer da árvore da ciência do bem e do mal, mas eles acabam por comer e ser expulsos do jardim, e agora eles estão um pouco à deriva, e diz que a sociedade, o ser humano, ele se degradou de tal forma que Deus tem que enviar um dilúvio para poder recomeçar como é a história da humanidade. E nós vemos que depois Deus escolhe Abraão, e Abraão se torna o pai desta nação de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel e ele se torna o pai das 12 tribos, de uma das quais veio José. E José foi aquele que Deus enviou até ao Egito e matou a fome, não apenas da sua família, mas de muitas nações. Ele se torna o primeiro-ministro, o administrador do Egito. Mas passado algum tempo, não é? Veio um faraó que já não tinha qualquer ligação com José, e como viu que o povo de Israel estava a prosperar e a ficar muito forte em número, ele começou a oprimir e escravizar o povo de Deus neste período que é visto aqui como este vale, onde eles estiveram 400 anos escravizados, e Deus levanta Moisés, amém, para ser o libertador. Então nós estamos agora, depois de uma jornada de 40 anos no deserto, nós finalmente chegamos aqui a um ponto onde Josué estava prestes a tomar e a conquistar a terra prometida, mas tinha grandes muralhas. Uma das primeiras cidades foi Jericó e era conhecida pelas suas fortes defesas
as suas muralhas eram tão largas que eram consideradas quase intransponíveis. E lá dentro haviam também guerreiros, gigantes. Então era alguma coisa que o povo de Deus tinha diante dele. E hoje vamos ver os protagonistas desta parte, deste período. E eu escolhi alguns destes protagonistas como Josué, como alguns dos juízes, Ruth, Samuel, que se torna o profeta que unge o rei Davi, e Salomão também. Amém? E nós vamos ver o que é que estes personagens tinham de comum para se tornarem heróis, para se tornarem pessoas que fizeram algo extraordinário e está hoje relatado nas Escrituras, na Palavra de Deus. E uma das primeiras coisas que nós encontramos em todos estes personagens é que o herói nasce no meio da adversidade. E às vezes pode parecer que é óbvio, não é? Tipo, o herói nasce no meio da adversidade. É no meio da adversidade que é preciso nós termos disponibilidade para se deixarmos Deus usar a nossa vida de forma única e de forma especial. E nós temos aqui Josué, e tinha as muralhas de Jericó diante dele, e eram muralhas bem reais. Nós hoje lemos, nós hoje conhecemos o final da história, mas Josué não sabia. E Deus tem a necessidade de o encorajar, e Deus tem a necessidade de, vez após vez, dizer: não fiques com medo, Josué. Tem coragem, tem força, tem ânimo. E eu quero dizer a ti que me estás a assistir, não sei quais são as tuas muralhas, não sei qual é o teu obstáculo que está entre ti, as promessas de Deus e aquilo que Jesus conquistou na cruz para ti, mas eu quero te dizer da parte de Deus: coragem, coragem, coragem. Amém? Deus não nos abandonou. Deus está perto daqueles que o invocam. Nós depois encontramos os juízes, como Gedeão, como Débora, como Sansão. Talvez um dos mais conhecidos seja Sansão, devido à sua força. Numa altura em que Israel ainda não tinha rei, Deus levantava estes heróis. Eram heróis nacionais que Deus usava para libertar o povo de vários ataques de povos inimigos. E ali Deus levanta estes homens porque, por causa da rebelião, às vezes Deus permitia alguns ataques. Então, quando o povo se afastava de Deus, Deus permitia que os povos à volta pudessem então oprimir. Mas quando o povo se arrependia e reconhecia o seu pecado, Deus levantava estes heróis, estes libertadores, estes personagens, muitos deles desconhecidos até então, e Deus colocava sobre eles um espírito de sabedoria, um espírito de força, para eles se tornarem libertadores. Ruth, quem não conhece, Ruth é o nome até da minha irmã física, amém? Ruth era esta mulher terna, amém? Que Deus usou de uma forma extraordinária. Mas sabem, Ruth, ela tinha acabado de perder o seu marido, ela era viúva, ela era pobre, havia fome na terra. E quem já perdeu alguém que ama sabe a dificuldade que é quando nós perdemos alguém que nós amamos. E Ruth estava nessa circunstância, sem recursos financeiros, sem marido, a estrutura familiar estava realmente destruída e ela tinha diante dela uma grande dificuldade. O que é que eu faço diante desta circunstância? Samuel, o profeta, também tinha adversidade. Era uma adversidade diferente. Samuel viveu numa altura, a sua mãe era estéril, Ana, e ela ora a Deus e diz: se tu me des um filho, eu vou dedicá-lo. Só que quando Ana dedica o seu filho Samuel para viver no templo, na casa de Deus, a Bíblia fala que naquela altura a voz do Senhor não era conhecida. O que é que significa isto? Que naquela altura as pessoas não estavam acostumadas a ouvir Deus. E a Bíblia fala que Eli, que era o profeta, os seus filhos não eram tementes a Deus, tanto que Deus tem que os repreender. Significa que Samuel viveu numa altura onde havia
carnalidade, onde havia indiferença às coisas de Deus. Ele não viveu com bons exemplos à sua volta. O próprio profeta Eli não era alguém muito conectado, fazia as suas coisas, tinha que fazer, mas não era alguém que inspirasse ou que treinasse realmente Samuel a se tornar o homem que ele foi. Talvez haja em nós, às vezes, essa desculpa, que às vezes pode ser verdade, mas que não nos impede de nós nos destacarmos, que é os maus exemplos à nossa volta. Ou então situações difíceis que vêm à nossa volta, como Ruth. Depois nós temos Davi, nós conhecemos muito bem Davi. Golias, por exemplo, foi um dos grandes adversários de Davi, um dos primeiros obstáculos. Ele ainda era muito jovem e Golias era bem experiente. Então uma adversidade surge para que Davi pudesse começar a se elevar naquilo que Deus tinha prometido para ele. Salomão era inesperadamente o rei que Deus tinha prometido, porque ele não era o mais velho e ele tinha agora a responsabilidade de guiar o povo, de governar, e ele tinha diante dele esta tarefa gigantesca. Então, nós vemos que foi uma altura em que todos estes heróis, todas estas pessoas, eles tinham diante deles adversidade. Talvez nós não escolhemos, se pudéssemos escolher entre ser herói ou não ter adversidade, eu acho que nós escolhemos não ter adversidade. Só que às vezes a vida traz a nós algum tipo de adversidade e algum tipo de problema que nos obriga a crescer, que nos obriga a enfrentar, que nos obriga a ir buscar coragem onde muitas vezes nós pensamos que não temos. Então, se tu vês, tu que me estás a ouvir, ou que estão aqui, esta equipa maravilhosa, se na vida nós temos alguma adversidade, então nós já temos o primeiro ingrediente para nos tornarmos heróis de Deus, pessoas que se destacam, pessoas que Deus pode usar. O segundo passo para nos tornarmos heróis de Deus, pessoas que fazem a diferença no seu tempo, à sua volta, com o poder de Deus. O herói nasce quando alguém se dispõe a confiar em Deus. E certamente todos estes personagens tinham coisas extraordinárias que nós podíamos destacar. Mas aquilo que é mais extraordinário deles não é a sua força, a sua habilidade, a sua inteligência, o seu talento. Aquilo que é mais extraordinário neles e que os destaca é a capacidade ou a decisão de confiar no seu Deus. Eles se dispõem simplesmente a confiar em Deus. E nós podemos pensar, então, mas porquê é que toda a gente não se torna personagem? Porquê é que toda a gente não se torna protagonista de alguma forma? Porque nem toda a gente está disposta a crer em Deus. Nem toda a gente está disposta a confiar no seu Deus. Josué, apesar de já não ter a força de jovem, porque ele andou com o povo 40 anos no deserto e ele já veio com uma certa idade do Egito, então ele teria ali já os seus 60, 70 anos, 80 anos, não sabemos ao certo, mas ele já não estava na flor da idade, mas ele decidiu confiar em Deus. E ele foi um dos espias, Josué e Caleb, que entraram na terra prometida e disseram: Deus vai nos dar esta terra. Se Ele nos livrou do Egito, Ele vai nos dar esta terra, apesar das muralhas, apesar dos gigantes, apesar dos povos que estão à nossa volta serem muito fortes em termos de exército. E ele continuou a confiar em Deus. E é extraordinária a fé de Josué, porque ele não estava a confiar nele próprio, ele estava a confiar no seu Deus. Amém? E isso é um dos pontos mais importantes. E sabemos que, apesar da sua fé e da sua confiança estar no seu Deus, nós percebemos que de alguma forma houve dúvida, que de alguma forma Josué se sentiu incapaz de fazer aquela tarefa, porque Moisés, o grande líder respeitado, que ia à face de Deus, o rosto resplandecia, já não estava com ele, já tinha ido para perto do Pai, já tinha morrido, já não estava com ele para o ajudar e para o orientar. E ele sentiu-se: Deus, como é que eu vou enfrentar esta tarefa? Mas eu confio em Ti. E quando às vezes Jesus falou do
da fé como um grão de mostarda. Nós dispomos-nos a crer em Deus, ainda quando não entendemos tudo, ainda quando achamos que nós não temos a capacidade, nem somos as pessoas certas. Deus começa a injetar em nós ânimo, coragem, força, ser forte e corajoso. E vez após vez, nós vemos lá em Josué 1 que Deus encoraja Josué a confiar nele. Amém? Nós temos Ruth. Ruth declarou a sua confiança no Deus da sua sogra, Noemi. Noemi disse: eu já não tenho nada para te dar, eu já não tenho nada para te oferecer. Mas sabem, Ruth não estava à espera que Noemi tivesse alguma coisa para lhe dar. Aquilo que Noemi lhe deu foram as histórias acerca do seu Deus. Aquilo que Noemi lhe deu foi a jornada que ela experimentou e que o povo de Israel experimentou acerca do seu Deus. E Ruth, ainda que estrangeira, ela não era do povo de Israel, ela disse: eu quero abraçar esse Deus, eu quero confiar nesse Deus. E ela saiu da sua terra e ela foi com Noemi e disse: o teu Deus é agora o meu Deus também. Nós vemos Samuel, quando ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele tomou a decisão: eu não vou olhar para os maus exemplos à minha volta, eu vou confiar em Deus. Eu não vou olhar para aquele que devia ser a minha referência, para os filhos do profeta, para aqueles que são, talvez já estão há mais tempo na igreja, no templo, já sabem tudo, mas não temem a Deus. Ele disse: eu vou ouvir a voz de Deus, fala, Senhor. E ele se torna o porta-voz, ele se torna a boca de Deus para o povo. Nós encontramos Davi, quando ele enfrenta Golias, ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nós podemos pensar, e a história já é muito conhecida, e temos até muitas ilustrações, esculturas, pinturas. Certamente na escola dominical, aqueles que cresceram na igreja já ouviram tantas vezes acerca de Davi e Golias. E hoje Davi e Golias é quase uma história tipo... aquele que ninguém acreditava foi esse que venceu. Isso às vezes pode acontecer em alguma competição, nas Olimpíadas, aquele que vem o menos preparado, o país com menos condições, talvez aquele que lutou o tempo para lá chegar, mas de repente se destacou. Então nós vemos que realmente celebramos quando alguém que parece que ter menos vantagem, ele se torna vencedor. Mas aqui não se celebra Davi. Se vocês lerem a passagem lá em 1 Samuel 17, a grande celebração não é Davi ter conseguido. A grande celebração é Davi ter percebido que era o seu Deus que lhe ia dar a vitória. Então a grande capacidade de Davi não era em si próprio, não era até na sua funda, não era naquilo que ele poderia fazer, mas ele disse: tu vens contra mim, Golias, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que tu desafiaste. Ele estava a dizer: tu não desafiaste a mim, tu não desafiaste Saul, tu não desafiaste o exército de Israel, tu desafiaste o nosso Deus. E é interessante quando a enfermidade vem à nossa casa, quando o desemprego bate à porta, quando o desânimo bate à porta, nós temos que dizer: desânimo, diabo, enfermidade, tu não vieste contra mim apenas, tu vieste contra o meu Deus, aquele que me salvou, aquele que deu a sua vida em meu lugar. Então nós lutamos com outra perspectiva. E depois ele profetizou para Golias: hoje mesmo o Senhor Deus. Então o Senhor Deus, a sua confiança não estava nele mesmo, a sua confiança estava no seu Deus. Você nas minhas mãos, e eu vencerei, e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E que todos aqui verão que não precisamos de espada, não é preciso espadas ou lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará a todos vocês nas vossas mãos. Amém? Davi sabia que era o seu Deus e que não era preciso lança nem espada. Ele corre para Golias
com 5 pedras e uma funda. Ele corre para com os filisteus, já em si eram maus, já em si eram terríveis na forma de lutar. Agora imaginem o campeão do MMA lá dos filisteus, né? E ele quase 3 metros, armado até aos dentes. Aquilo bastava ele cair em cima de Davi para Davi estar em maus lençóis. Mas diz que Davi, amém, cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele já tinha sido ungido, amém, ele corre e ele diz, é Deus que vai dar a vitória. E com a sua própria espada, a espada de Golias, Davi o vence. Nós temos Salomão, em que ele percebe, Deus, eu preciso confiar não na minha sabedoria, mas eu preciso da tua sabedoria. E Deus se agrada da oração e do pedido de Salomão. Deus, eu não confio em mim, eu preciso da tua sabedoria. Então nós vivemos em tempos complexos e nós precisamos da sabedoria de Deus, da força de Deus para enfrentar o medo, a enfermidade e a força. E o último ponto que eu vejo que todos estes heróis tiveram, eles aprenderam a ouvir e a agir em fé. E nós podemos pensar, mas não é isso que é confiança? Não, uma coisa é eu confiar que Deus pode, outra coisa é eu confiar que Deus pode através de mim. Uma coisa é eu confiar que Jesus fez milagres, outra coisa é eu confiar que Ele pode fazer milagres através de mim. Uma coisa é eu confiar que Deus pode, num clique, salvar toda a humanidade, amém? Outra coisa é eu crer que Ele pode usar a minha boca, amém? Para falar o Evangelho e alguém se converter a Cristo. Então Deus está à espera dessa disponibilidade de Deus. Eu vou ouvir a tua voz, mas eu vou me tornar disponível para aquilo que tu queres. Esta semana lemos acerca de Neemias, o mesmo exemplo. Neemias vê as muralhas caídas. E aqui temos um salto aqui para esta altura do exílio da Babilónia. E ele estava bem na Babilónia, ele estava muito confortável, mas ele percebeu que o seu povo, estava em grande dificuldade. E ele se tornou a resposta à sua própria oração. E se nós nos tornássemos resposta às nossas próprias orações, dizer, Deus, tu podes fazer isto, Deus, isto incomoda-me, amém? Aquilo que está a acontecer à minha volta incomoda-me, Senhor. E se tu nos usasses, Deus, para fazer a diferença, para trazer cura, para trazer esperança, para trazer uma palavra de Deus àqueles que estão à nossa volta. Então não basta apenas confiar que Deus pode. Nós precisamos dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero agir em fé. E Deus revela o segredo do sucesso a Josué. Medita na minha lei dia e noite. O que é que Deus estava a dizer a Josué? Medita naquilo que eu tenho para ti. Medita nas minhas promessas. Eu vou dar esta terra. E eu sou o Senhor que com mão forte libertei o meu povo do Egito. Sou eu que abri o mar vermelho. Sou eu que vou dar-te a vitória. E é interessante, uma das primeiras coisas que acontece com Josué foi a mesma coisa. O rio se abriu e a arca do Senhor passou. Amém. Deus estava a mostrar, eu estou convosco. Amém. E eu vou-vos dar a vitória. E foi interessante que Josué, se nós olharmos de uma forma, eu não sou especialista em guerra, mas não me parece uma grande estratégia. Se nós pensarmos nos romanos, nos gregos, nos babilónicos, se nós pensarmos nas estratégias de guerra, nós olhamos para o povo de Israel e Josué às voltas da muralha com cântaros e com trombetas e ali às voltas. O que é que Deus estava a dizer? Se vocês confiarem em mim, eu vou dar-vos a vitória. Amém? E eu creio que em tempos complexos e em tempos de dificuldade, nós precisamos de continuar a confiar em Deus. Nós precisamos confiar naquele que pode todas as coisas. Amém? Porque o nosso Deus tem uma grande vitória para cada um de nós. Eu estarei contigo, disse Deus a Josué, sou eu que estou contigo. E se tu obedeceres à minha voz, eu vou-te dar a vitória. Então a base da coragem é a presença de Deus e não a força de Josué ou do exército de Israel. Mas era eles perceberem que Deus podia fazer. Noemi diz a Ruth, faz tudo o que eu te disser. Samuel torna-se a voz de Deus para o povo, porque ele agora aprendeu a ouvir Deus. E Davi, amém? Davi amava a presença de Deus de todo o seu coração. A tenda da presença era o seu lugar favorito.
E Deus amava o coração de Davi porque ele era um adorador e ele amava o seu Deus. Nós vemos no Salmo 18:1, ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. Nós vemos no Salmo 27:4 e 5, a Deus o Senhor pediu uma coisa e eu a buscarei, que eu possa habitar nos átrios do Senhor para sempre. O desejo de Davi era habitar na presença de Deus. E diz que em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo. Ele conhecia que o seu Deus era aquele que o livrava. E mesmo quando Davi errou, e ele não foi perfeito, mas ele aceitou a correção de Deus, e a sua oração foi: não expulses de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, mas dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém? Ele sabia: Deus, és tu e é a tua presença que eu mais amo. É de ti que vem a minha vitória, a minha alegria e a minha força. E Salomão sabia que a sua fonte de sabedoria era o Senhor. Diz lá Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria inteligência. Lembra-te de Deus em tudo o que fizeres e Ele lhe mostrará o caminho certo. Em conclusão, eu gostava de perguntar se nós estamos dispostos a nos tornarmos vasos, heróis, pessoas que Deus pode usar para fazer a diferença à nossa volta. Se existe uma adversidade e se existe confiança no nosso coração, existe a possibilidade de Deus querer usar a tua vida. Então Deus não procura super-heróis, mas pessoas dispostas a se posicionar para ouvir Deus. Pessoas que estão dispostas a crer em Deus de todo o coração. E se nós olharmos, nós percebemos que o grande personagem da grande história, a chave para entender a história da Bíblia, a chave para entender como é que estas pessoas tão comuns e tão falhas como eu e tu puderam ser usadas para a glória de Deus. E nós entendemos que essa chave para entender é Jesus Cristo. Sabias que Josué é o nome hebraico para Jesus no grego? É o mesmo nome. Yoshua ou Yeshua é a mesma terminologia. Amém? Josué ou Jesus, no fundo, é a mesma palavra. Jesus estava a dizer: eu vou preparar um lugar, eu vou conquistar para ti não apenas uma terra prometida, mas eu vou conquistar para ti uma cidade santa, para que onde eu estiver tu possas estar também. Amém? Nós vemos Ruth, uma mulher inesperada, alguém que nós não olharíamos e não víamos ali alguém que fosse uma heroína, alguém que fosse usado por Deus, mas ela foi usada por Deus e ela deixou-se guiar por Deus e ela torna-se a tetaravó, bisavó, tetaravó do rei Davi. Deus faz uma promessa: a tua geração, a tua descendência reinará para sempre, o que apontava não para Salomão, mas para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que foi chamado o Filho de Davi, aquele que reina para sempre, aquele que não perde, aquele que não falha, aquele que reina e continua no trono para sempre. Amém? E a sua vitória é bem maior do que as muralhas de Jericó, é bem maior do que a fome e a perca. A sua vitória vai muito além dos Golias que nos enfrentam. Ele venceu o pecado que nos escraviza, Ele venceu o diabo que nos engana e Ele venceu a morte para que eu e tu pudéssemos perceber que há um grande personagem que é Jesus Cristo, e se nós cremos nele, amém, nós podemos ter vida e vida eterna. Não sei qual é a tua adversidade, mas eu sei que Deus pode e que Deus quer fazer alguma coisa em ti. E sabes, a palavra salvação no grego, em muitas versões, o original significa sozo. E o que é sozo? A salvação é plena, não é apenas para o espírito, mas é para o espírito, para a alma e para o corpo. E na dimensão que nós olhamos para Jesus como aquele que pode não apenas perdoar os nossos pecados para nós um dia irmos para o céu,
isso é fantástico, mas esse mesmo Deus que morreu na cruz para se tornar o nosso libertador e o nosso salvador, Ele é capaz de remover, amém, a saúde, a depressão, a ansiedade, Ele é capaz de remover o vírus, o cancro, Ele é capaz de salvar o corpo, a alma, Ele é capaz de trazer provisão, Ele pode e Ele é real. E sabem uma coisa que às vezes me deixa incomodado, com comichão, né? Urticária, às vezes os cientistas, e eu gosto muito dos cientistas e coisas maravilhosas que nós temos pela ciência, mas às vezes faz uma pesquisa, ok, vamos pesquisar 50 pessoas ou 50 mil pessoas durante o prazo de 2 anos, 5 anos, e eles decretam quase alguma coisa como verdadeira. Mas eu quero dizer que esta história que nós abraçamos, esta história que nós vemos, este Deus que nós podemos confiar, Ele é eterno e Ele entrou na nossa humanidade, amém? Há 2000 anos atrás Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas muito antes disso Ele já estava ativo para trazer esperança e para te mostrar que Ele é Deus e Ele é salvação. E eu espero que, se tu és orgulhoso, esta mensagem te tenha incomodado. Se tu pensas que nós podemos conseguir salvação em nós próprios, eu espero que esta mensagem te tenha incomodado. Mas se tu és alguém que precisa de ser levantado, eu espero que esta mensagem te tenha dado conforto, porque a resposta não está em nós, mas no nosso Deus. Amém? E se tu queres dizer, Deus, eu confio em Ti, usa a minha vida, e que tu possas confiar nele como teu Senhor e Salvador, eu gostava que tu pudesses fazer esta oração comigo. E se puderes fazer algum sinal nas nossas redes sociais, mandar um e-mail, dizer um olá, nós queríamos te ajudar a crescer, mas gostava que tu pudesses fazer esta oração comigo. Senhor meu Deus, obrigado pelo teu amor. E obrigado, Senhor, porque és tu aquele que me fortaleces. Usa a minha vida, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Ó Deus, levanta-nos, Senhor, para que nós possamos confiar, não em nós, mas aquele que morreu há 2000 anos para nos salvar. Te damos a nossa vida, te damos o nosso coração e tudo aquilo que nós somos é para Ti, Senhor. Nos arrependemos de pensar que podemos fazer as coisas na nossa força e confiamos plenamente em Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Então, Deus é bom e fantástico. Continua a confiar neste Deus, continua a mergulhar nesta jornada incrível e deixa Deus usar a tua vida para a sua glória. Amém.